Desespero, medo, famílias desabrigadas, pessoas resgatadas com botes, gente que perdeu quase tudo. Rios e córregos transbordaram em vários pontos de Goiânia, deixando um rastro de estrago. No aeroporto Santa Genoveva, voos foram cancelados por conta do temporal. Goiás está em estado de alerta por causa das chuvas dos últimos dias. A reportagem que você confere agora é de Terciane Fernandes. 19 de janeiro de 2016, um dia que ficará marcado pelo desespero em vários pontos de Goiânia. A água lá de trás já emendou com a água daqui dessa rotatória com a outra. As casas estão inundadas, tudo se acabou, então, mas a vida ainda continua. Tá cheio, moça. Tá minha bolsa em cima da cama, 3 bolsas, né, com documento, tudo. Eu via pela televisão, eu nunca vi. Ai, tá feia, minha casa tá toda alagada. Ai, meu Deus. Na Vila São José, moradores tentavam salvar o que dava para carregar. Tirando o que pode, né? O que dá conta de tirar para salvar pelo menos um pouco, né? Crianças, idosos, ninguém escapou da enchente do córrego Anicuns. Minha mãe tá lá e até agora eles não trouxeram ela. Ela tá lá naquele meio lá. Tá lá no meio, a casa dela é a última casa praticamente do setor. Lá no final tá alagado, deve estar uns 2,5 metros de fundura. Tá difícil, mas a gente conseguiu tirar todo mundo. Animais de estimação também foram resgatados. Meus netos acabou de sair de lá dentro da minha casa, as crianças do meu vizinho que tava lá, saíram de lá, graças a Deus. Até os cachorrinhos ela trouxe. O clima era desolador, famílias inteiras perderam tudo. A chuva que caiu durante o dia continuou noite adentro. Aqui na Rua 4, Vila São José, os moradores estão passando por uma situação de calamidade. A rua virou um rio. Você que está vindo lá de baixo, lá como é que está a situação? Lá está tudo alagado, todo mundo tirando as coisas de dentro das casas. Situação crítica também no setor Gentil Meireles. As ruas Modigliani e Miro ficaram completamente alagadas. Bombeiros precisaram de botes para salvar os moradores. Porque não limpa o córrego. Todo ano tem que limpar o córrego para a água pegar velocidade, a boca de lobo lá não enche. Aí eles não fazem o trabalho de limpar o córrego e alaga o setor todinho. Nós estamos na Rua 7, logo mais adiante ela passa a se chamar Natividade. Nesse ponto aqui, o volume de água foi tão grande que parte do asfalto cedeu. E a gente pode observar que até agora, nesse exato momento, o volume de água continua sendo grande aqui. Por enquanto, passa carro e passa moto também. Mas por uma questão de segurança, a SMT decidiu interditar por completo a rua. A ponte da Avenida Marechal Rondon, na Vila Fernandes, na Fama, ficou debaixo d'água. O córrego transbordou. Algumas famílias resistem a ficar, mas estão desorientadas, né, do risco e tal, mas a gente está monitorando o local. No aeroporto Santa Genoveva, algumas decolagens foram canceladas. Compromissos que eu tenho no Rio de Janeiro, que eu precisaria estar lá ainda hoje. Nós estamos aqui agora tentando, com a graça de Deus, ver se conseguimos um voo para Campinas para depois nós seguir para Navegante. E pousos remanejados para Brasília. Eu estou aqui desde as 7 horas, porque o voo chegaria às 7h25 e por causa da chuva foi fechado o aeroporto e foi remanejado para Brasília. Mais cedo, na Avenida H, que dá acesso ao Shopping Flamboyant, Jardim Goiás, os veículos estavam dando meia volta. O local já é conhecido pelos frequentes alagamentos. Do estádio Serra Dourada, os prédios mais distantes praticamente sumiam no meio da chuva. Embora o volume de água fosse grande, no córrego da Marginal Botafogo, o trânsito estava normal. Bem diferente do que mostrava um vídeo gravado no ano passado e que circulou novamente, preocupando os usuários da pista. Um vídeo anterior daquele primeiro incidente que teve, daquela chuva forte. Agora a água continua com volume elevado, porém não oferece nenhum risco. O canal está tranquilo. Tem 10 dias que nós estamos trabalhando aqui, fazendo uma grande roçagem. A marginal está segura, não tem problema algum. E nós vamos falar agora ao vivo de um setor que foi bastante atingido com forte temporal de ontem. Rosane Ferraz, uma boa tarde para você, onde você está. Boa tarde, Luciana. Aos nossos telespectadores, eu estou no setor São José, em Goiânia, uma das regiões mais atingidas por esse dilúvio. Olha só, aqui o cenário é de destruição.
Móveis se perderam, olha só, viraram uma montanha de lixo. Olha como ficou o quintal de uma casa. Tijolos aí depois que o muro veio abaixo e parte da casa. Realmente um cenário aí desolador. O nível da água aqui na Avenida São Clemente, aqui próximo ao Ribeirão Anicus, chegou a mais ou menos 4 metros aí, segundo a Defesa Civil. Ali você percebe ali 2 aparelhos de TV, colchão. Do outro lado ali, mais aos fundos, dá para perceber também um veículo aí que rodou com a enxurrada, ficou preso ali naquela parte ali do quintal daquela casa. O muro também destruído, realmente um cenário de muita destruição. Pedi para o cinegrafista Anderson Alves para a gente poder dar uma volta aqui por essa outra parte do setor São José, Luciana, porque tem uma rua aqui que realmente é muito triste, um cenário bastante desolador. Casas aqui foram invadidas pela enxurrada. Olha a situação aqui, até parece um mutirão de mudança, mas não é isso não. É realmente um cenário de destruição. Olha os móveis nas calçadas, veículos, olha a quantidade de lama nessa rua, moradores em meio a toda essa destruição. Rosane, depois dessa chuva que provocou aí vários alagamentos. Sim, Luciana. Você tem o balanço de quantas casas atingidas? Pode falar, Luciana. Você tem o número de quantas casas atingidas aí nesse setor? Olha setor? só, Luciana, já... Segundo a Defesa Civil, só nessa região aqui, pelo menos 350 casas foram atingidas. Algumas ficam exatamente nessa rua. Eu estou aqui com o Cid Clay, que é da Defesa Civil, que vai falar pra gente, porque olha só, ainda segundo a Defesa Civil, em Goiânia foram pelo menos 700 famílias desalojadas. Isso aqui é um exemplo, Cid Clay? Começa por aqui. Então, o primeiro relato de solicitação do Corpo Bombeiro, através do Comando de Operações Especiais, foi por aqui que tudo começou. Então, nós atendemos ontem praticamente 11 áreas afetadas pelo grande volume de chuvas e começou pela Vila São José. Nós temos aqui praticamente 700 famílias que foram atendidas. Já se faz uma ideia do que aconteceu, por que essas ruas foram alagadas, inundadas desse jeito? Me parece que não é a primeira vez que isso acontece, né? Já teve outras épocas, outros anos em que também esse bairro sofreu da mesma forma, né? Tá, a situação é o seguinte, nós tivemos ontem à tarde, nós tivemos um alerta, por volta das 14 horas, nós recebemos do Comando de Operações Especiais do Corpo de Bombeiro, que é a Defesa Civil, um alerta da possibilidade de chuvas na Grande Goiânia. E o que foi concretizado. Então, é uma previsão, e a previsão foi concretizada. Então, a partir desse momento, nós tivemos aqui uma precipitação pluviométrica de 42,71 milímetros. Então, foi uma precipitação, uma chuva muito intensa, chegando a um acumulado de 82 milímetros. Então, choveu uma chuva muito intensa. E ela começou por volta das 3h30 da tarde e cessando a 1h30 da tarde. Então, ela não parava, a água só subia, só subia. Quando ela começou a descer, foi por volta das 3h30 da manhã. Qual a situação nesse momento, como vocês estão acompanhando toda essa destruição aí? Então, nós temos, a Defesa Civil com o Corpo Bombeiro em parceria, nós levantamos 11 áreas que foram afetadas, começando pelo setor São José, Vila São João, Vila São Paulo, até chegar na Vila Rorias, que é o Orias Magalhães 2. Então, fora o Caiçara também que nós atendemos. Então, nós estamos fazendo o sistema de apoio, acionando a SEMAS para a SEMAS dar o suporte assistencial. Então, nós estamos fazendo a limpeza juntamente com o MURG e com a CEINFRA para fazer um trabalho de reestabilização das casas, das famílias. Agora, tem alguma família ainda ilhada? Não, nós temos casas alagadas ainda, como essa que a Rosana acabou de mostrar, ela vai refrisar aqui. Tem muitas casas ainda pelo declive, ainda existe muita água dentro das residências, mas ilhada nós não temos nenhum relato ainda. Pois olha só, Almir, Luciana. Sim, pois não, Luciana. Rapidamente, para a gente encerrar, o Cid Clay acaba de dizer que são 11 áreas atingidas aqui em Goiânia. Algum bairro que não era considerado aí de risco também foi atingido? Dessas áreas que era considerada de risco, tão somente a Vila Rorias, que nós temos 13 áreas de risco na Grande Goiânia. E a área de maior gravidade pela Defesa Civil é a Vila Rorias. Nós temos lá 230 famílias numa área que é área de risco. Lá uma cota de alagamento de 2 corpos hídricos, que é o Ribeirão Anicuns e o Meia Ponte, o Rio Meia Ponte. Nessa contagem de 11, tem alguma área que não fazia parte, foi incluída agora? Não.
Para a gente fazer a inclusão como área de risco, nós temos que ter um histórico, uma avaliação tanto do Corpo de Bombeiro como da Defesa Civil municipal e estadual. Nós temos que ter um levantamento técnico. Aqui o que aconteceu foi uma precipitação muito grande. Nós não consideramos ela como área de risco. Agora, pode ser considerada a partir desse momento? Sim, mas tem que ter uma definição tanto do Corpo Bombeiro como da Defesa Civil estadual e a municipal. Ok, Luciana Almeida, daqui a pouco nós vamos voltar para mostrar aí para os telespectadores, obrigada Sid Clay, a situação de algumas casas, realmente cenário de muita tristeza, como aquela idosa, daqui a pouco eu vou mostrar como ficou a casa dela, certo? Ok, uma boa tarde ao Sid Clay, um bom trabalho a todos, você volta inclusive ouvindo estes moradores, por enquanto, obrigada Rosane.